Bom, hoje estamos aqui com a volta da minha esposa, né, mexendo aqui no negócio, vocês estão vendo. Bom, é claro que tratar do século XX é muita coisa. Eu vou dar só uma ideia geral e vou dizer o que é que eu vou andar cortando, tá certo? No século XX a gente vai falar sobre o desencadeamento da Primeira Guerra Mundial, depois a guerra mesmo, depois a Revolução em Petrogrado, depois o Lenin, o colapso da Alemanha, Versalhes, Weimar, Hitler, a Rússia Soviética, Mussolini, o intervalo, Hitler, anteportas da Sexta-feira Negra de 1929 até 30 de janeiro de 1933. Hitler e a autocastração voluntária do Reich, o domínio nazista, êxitos, a política racial, Stalin, a Guerra Civil Espanhola, a Segunda Guerra Mundial, os crimes, o genocídio dos judeus, o Apocalipse, o Mundo Dividido, de 1945 a 1989, e o final de 1989 até o ano de 2000. É claro que essas coisas mais do final, eu acho que já é uma coisa relativamente assim, bem batida, acho que muita gente já tem uma ideia, pelo menos, né? Genocídio dos judeus, Segunda Guerra Mundial. Então, tem coisas que eu vou falar um pouquinho mais aqui do início, que talvez muitas pessoas não tenham acesso. E vou tentar respeitar, essa é uma hora mesmo, né? Não vou ficar mais para tentar fazer isso tudo. Bom, o despontar do século XX é um dos momentos mais paradoxais da colorida história desse inquieto continente, que é a Europa, né? A Europa estava no auge do seu poder, com seus impérios coloniais, os europeus dividiram a terra entre si, né? Tem que lembrar disso. Sua civilização era em todos os lugares modelo para os povos. O século XIX trouxeram o bem-estar material e o progresso cultural. Os conhecimentos científicos prolongavam a vida, né? E a técnica tornava mais fácil. Mesmo sem viver no luxo, os trabalhadores das indústrias já não passavam pelas necessidades que haviam sofrido no início do século. O mínimo de proteção era oferecido pelos sindicatos e partidos socialistas, até mesmo a libertação das mulheres progredia, sobre a forma de melhores possibilidades de acesso à educação. Embora não tivesse liberdade política, os povos da Rússia e da Áustria-Hungria podiam contar com uma administração adequada, naturalmente em diversos graus, em condições relativamente civilizadas. Nunca os povos da Europa haviam usufruído tanto bem-estar quanto nos anos de 1900. 45 anos depois, a mesma Europa estava em ruínas. Sobre os destroços fumegantes, jaziam cerca de 70 milhões de mortos, numa leviandade verdadeiramente espantosa, 70 milhões de mortos. Os políticos haviam soltado os cães de guerra e desencadeado um delírio autodestrutivo. A história conheceu épocas terríveis, como a da peste ou da Guerra dos 30 anos, mas nunca antes havia presenciado genocídio com a dimensão daqueles ocorridos nos 30 anos de guerra, que foi de 1914 a 1945. Isso se não considerarmos, é claro, o breve intervalo entre os combates, né? Por que as coisas tiveram que chegar a esse ponto é um enigma. Nós temos uma ideia, mas no fundo ainda é um enigma. Mas uma coisa é certa: a loucura coletiva foi desencadeada pela Alemanha, que se transformou num hospício, onde um fanático declarou guerra à própria civilização. Só nos resta acompanhar com espanto, como uma vez aberta a caixa de Pandora, os acontecimentos foram tomados o pior rumo possível,
Já na Primeira Guerra Mundial, foi a catástrofe primordial do século XX. Dela partiram sucessivas ondas de barbárie que tornaram décadas subsequentes uma era de tirania e genocídios. Bom, como eu falei, a primeira coisa que a gente iria tratar, dada essa introdução, é o desencadeamento da Primeira Guerra Mundial. Muita gente, às vezes, não sabe por que desencadeou essa guerra. Né? O que houve? Bom, quando os vencedores da Primeira Guerra Mundial se reuniram na Conferência de Paz de Versalhes, constataram o seguinte: a guerra foi planejada pelas potências centrais com premeditação. A chamada tese de culpabilidade pela guerra se viu como justificativa para punir a Alemanha e fazê-la pagar pesadas indenizações. Por causa disso, tal tese foi muito combatida pelos historiadores alemães, quando depois da Segunda Guerra Mundial, já não havia dúvida de que esta fora desencadeada por Hitler. Os alemães não quiseram ser culpados também pela primeira e continuaram a combater a tese da culpabilidade. Hoje, é universalmente reconhecido, ela corresponde aos fatos e transcorreu do seguinte modo: no dia 28 de junho de 1914, o terrorista sérvio Gavrilo Princip assassinou a tiros o herdeiro do trono austríaco, o arquiduque Francisco Ferdinando, e sua mulher, quando esses se encontravam numa visita a Sarajevo, acho que é assim. O governo alemão, o imperador, o chanceler imperial, Wilhelm Holling, altos funcionários e militares, viu nesse fato uma boa oportunidade para mudar a situação mediante um confronto militar. Por isso, a Áustria foi pressionada a reagir rápida e agressivamente. Essa atividade foi escondida por trás do véu de um falso clima de férias, para que o Império se colocasse como uma vítima surpreendida. Primeiro, a intenção era influenciar a opinião pública inglesa, convencendo a Inglaterra a não entrar em guerra contra a Alemanha. E depois fazer os social-democratas alemães acreditarem que a Alemanha precisava defender-se, para que votasse a favor dos empréstimos de guerra. Bom, um pano de fundo, mas vocês estão entendendo. Muitos países começaram a perceber que para não ser atacado você tinha que criar alianças. Então, quando alguém faz alguma coisa com um, automaticamente o outro tem que entrar. Então, você está notando o seguinte: quando o servo da Sérvia, né, atacou e matou os dois da Áustria, os dois imperadores, né, o que aconteceu? Automaticamente a Alemanha tem que entrar. E a Alemanha pressionou, então, a Áustria-Húngara para entrar nessa confusão. E aí eles tiveram que começar a ver para a Inglaterra não entrar. Aí começaram a pedir também empréstimo para a guerra, para se preparar para a guerra. Desse modo, no dia 23 de julho, a Áustria entregou aos sérvios um ultimato, cujo teor extremamente rigoroso obrigou-os a recusá-lo. Só então as autoridades alemãs tomaram conhecimento do cronograma austríaco. Era preciso esperar a resposta dos sérvios. Depois, romper as relações diplomáticas e mobilizar o exército, no que demorou 14 dias para finalmente declarar a guerra. Mas isso poderia permitir a outras potências que servissem de mediadoras para neutralizar a crise. Poderia. Por isso, os alemães obrigaram os austríacos a uma declaração de guerra imediata, para não ter essa possibilidade, né? Bom, o que ocorreu no dia 28 de julho, exatamente um mês depois do atentado? Assim, a sorte foi lançada, pois os acordos das alianças e os planos de mobilização foram automaticamente acionados
os militares assumiram o comando. Aí vem a guerra. Hoje é inimaginável que a eclosão da guerra tenha provocado uma onda de alegria, sobretudo na Alemanha. Vivencia-se a fusão do indivíduo com o coletivo, numa festa que o aliviava das limitações de uma vida presa à rotina de uma sociedade industrial. Ao mesmo tempo, imaginava-se que toda a guerra seria como a anterior, porque ainda não se conheciam as consequências do progresso técnico das armas, como a metralhadora, hein? Na Guerra de 1870, a rapidez alemã havia sido decisiva, e o enérgico ataque simultâneo a partir das duas frentes paralelas foi recompensado. Quis se repetir essa tática, o chamado Plano Schlieffen, a fim de tomar Paris. Mas as tropas passavam bem no meio da Bélgica, neutra, o que levou a Inglaterra a entrar na guerra, pois ela garantiria a neutralidade belga. Vai empurrando, vai brigando todo mundo. Porém, é irônico, porque tem que pensar o seguinte, né? Quando eu falei logo aqui no início, o pessoal já tinha dividido as coisas, tal, e a Alemanha é aquela retardada, estava retardando as coisas, então não tinha constituído um país realmente, né? Então, quer dizer, não ganhava quase nada. Então, você vê que era essa a situação, né? Bom, porém, a ironia da história foi que tudo se realizou em vão, porque nesse meio tempo, a invenção da metralhadora beneficiara o defensor contra o agressor. O ataque alemão ficou emperrado entre a fronteira suíça e Flandres, onde os exércitos atolaram na lama e ali ficaram até incapacidade de aprendizagem dos generais, custar a vida de 10 milhões de jovens. Foi um massacre, com artilharia e metralhadoras, disfarçado de guerra pelo fato de um ou outro lado, de vez em quando, conquistar um monte de lodo ao preço da vida de milhares de soldados. Toda uma geração de jovens foi traumatizada e brutalizada durante 4 anos. Entre eles havia um estafeta chamado que Adolfo Hitler, a quem a guerra libertara do isolamento de sua existência de marginal. Ele estava na marginalidade. Ele amava a guerra, Hitler, que lhe dava a sensação de comunhão na camaradagem entre homens. E mais tarde glorificou a experiência de lutar na linha de frente. Ele lutou na linha de frente, em 1914. A experiência de guerra deixou muitos soldados incapazes de se integrar em uma futura vida civil. Hitler sempre fora incapaz disso. E assim um tipo como ele pôde expressar mais tarde os sentimentos de tantos outros, com seus desfiles da SA, né? Simplesmente representava essa experiência de guerra embelezada por uma dramaturgia wagneriana, né? Como admirador da vida militar, foi o regime de todos aqueles que, como ele, passaram muitos anos em trincheiras, observando o lampejar do fogo das granadas. Essa foi mais ou menos a guerra. Agora, houve, não vou falar sobre isso, a Revolução em Petrogrado, né? Aí já teria que se levar a coisa lá para a Rússia, né? Teria que se levar a coisa, por exemplo, para Lenin. De Lenin eu só marcaria só o seguinte, né? Tem muita coisa para dizer, quando ele estava preso lá longe, ele estava longe da Rússia, estava na Alemanha, a Alemanha botou ele dentro de um trem, ele viajou, aí teve que passar, se não me engano, foi pela Suécia, escondido, até chegar. Mas o pessoal estava apostando, porque ele era uma pessoa que poderia fazer, e fez. O que eu traria aqui é o seguinte, ó, Marx havia dito pouca coisa a esse respeito, e acreditava que nas sociedades liberais do Ocidente, as contradições do capitalismo produziriam por si só
as maiores necessárias, as maiorias necessárias para se fazer a revolução. Ele acreditava nisso, Marx. Mas Lenin sabia que num Estado como a Rússia, isso seria impossível. Por isso concebeu um partido que, nos moldes de uma ordem religiosa, com uma organização rigidamente dirigida por revolucionários profissionais, muito bem disciplinados, educaria as massas inertes ao socialismo. Quando se tem isso, progride muito. Aqui no Brasil não tem porra nenhuma, não tem nada. Né? Lá, o Bolsonaro tem alguma pessoal, não tem nada. É uma vergonha isso. Os adeptos de Lenin chamavam-se bolcheviques, ou seja, os majoritários. E os adversários do partido de quadros, mencheviques, que são os minoritários. No final, Lenin conseguiu impor-se, mas antes de qualquer coisa, as massas precisavam ser educadas pelo partido. Não era necessário esperar que o capitalismo atingisse seu estágio maduro. E podia-se, portanto, passar logo à Revolução Socialista. Esse é um problema, porque estava hoje conversando com o João, é um problema, cara. O pessoal tem que parar para pensar, porque hoje o que é que eu vejo? Eu vejo lá, agora cada vez está diminuindo mais, uns trocadinhos de petista, de comunista, uns trocadinhos. Já não tem mais aquele jabazinho, nem narrativa. Agora estão lidando com o Lula Gagá, né? Então agora está ficando mais difícil. E aquelas neuróticas todas, né? Maria do Rosário, Gleisi, aquilo não. Benedita, oh, que coisa horrorosa. Aquilo ali não atrai ninguém, né, cara? Então, mas o Bolsonaro, ele tem que. Eu não sei, porque depende das condições dele e do que ele quer realmente fazer. Hoje eu estou sentindo muito a responsabilidade sendo jogada nas nossas costas. Quando eu falo nossas costas, eu falo uma faixa da população, que é mais uma classe média, né? Que é capaz de botar alguns milhões de pessoas na rua, é capaz, tem força para isso. Mas, agora a gente tem, além de que pressionar o Supremo Tribunal Federal, pressionar a porra do Congresso, agora tem que pressionar as Forças Armadas. As Forças Armadas não querem nada, porque, quando eu falo Força Armada não querem nada, porque os seus expoentes, os seus máximos, ganharam uns aumentozinhos aí. Então, esses caras não têm nada a ver com a pátria. Entendeu? Então, agora, uma das ideias é pressionar aí, fazer manifestação perto do quartel para eles poderem se sentir pressionados. Porra, mas olha quanta pressão que a gente tem que fazer, cara. Eles não têm uma ajudinha. Eu não sei o que é que o Bolsonaro pode fazer. Mas se ele puder fazer alguma coisa, era bom ele fazer, porque nós precisamos de uma ajudinha. Né? Bota uns caras lá próximo para ele, lá, generais culhões, assim, pô. Tem que ser um troço assim para ajudar a gente, que é fogo, cara. Né? Bom, no dia 7 de novembro, os bolcheviques ocuparam pontos estratégicos em Petrogrado e formaram um conselho de comissários do povo, com Lenin na presidência, Trotsky como comissário para assuntos exteriores e Stalin como comissionário para assuntos internos. Esses governos exortou todos os trabalhadores das potências envolvidas na guerra a cessar os combates. No dia 3 de dezembro de 1917, assinou um armistício com as potências centrais. Assim conquistou a adesão de soldados, camponeses e operários. Numa das crises, um pequeno grupo de revolucionários profissionais assumiu o poder porque conseguiu avaliar corretamente o ânimo momentâneo do povo. Um único homem havia provocado essa mudança, que foi o Lenin. Sua autoridade como fundador e pai do Estado soviético sempre permaneceu incontestável. A experiência da tomada de um Estado por alguns poucos conspiradores determinados inaugurou a paranoia stalinista. Mais tarde, a propaganda soviética pintou a tomada do poder
como um levante de massas, em que o assalto ao Palácio de Inverno deveria representar a tomada da Bastilha, e, de acordo com o calendário russo, passou a chamá-lo de Revolução de Outubro. Mas não foi uma revolução, não. Foi um golpe. Bom, um outro dado, né? Está correndo solto essas coisas, mas veio o colapso da Alemanha. Desde o início da guerra, a Inglaterra havia imposto um bloqueio marítimo contra a Alemanha. E esta revidou com um bloqueio contrário, por meio de submarinos. Quando os ingleses resolveram intensificar o bloqueio, os alemães declararam a guerra irrestrita de submarinos, na qual até navios americanos foram afundados. Isso deu ao presidente Wilson um pretexto para declarar a guerra à Alemanha, em abril de 1917. Esse fato, por seu lado, decidiu a guerra a favor dos aliados. Em 1918, uma ofensiva alemã fracassou, e quando os ingleses lançaram mão dos seus tanques de guerra, os aliados conseguiram atravessar as linhas alemãs, atormentado pelo medo de que o exército alemão pudesse desintegrar-se. O general Ludendorff tentou convencer o governo a pedir um cessar-fogo. Em Berlim, logo foram lembrados, quando pediu isso aí, olha só como é que foi, o que aconteceu. Em Berlim, logo foram lembrados 14 princípios proclamados pelo presidente americano para uma paz justa, sem vencedores nem vencidos. Além disso, admitiram os social-democratas no governo, democratizou-se a Constituição e, em 3 de outubro, solicitou-se um cessar-fogo. A notícia provocou um choque na linha de frente alemã e em casa, porque até o último momento a propaganda do governo anunciara que a vitória final estava próxima. Olha só. Esse colapso inexplicavelmente repentiu sem que a linha de frente tivesse realmente desmoronado e o país tivesse sido ocupado. Fez com que mais tarde surgisse a lenda da punhalada pelas costas. O exército não fora vencido no campo de batalha, mas os judeus e os bolcheviques haviam traído os alemães. Tal cenário obteve depois uma aparente credibilidade quando o imperador, por causa das insurreições e intrigas, foi obrigado a renunciar. Scheidman programou a República e a chancelaria foi transferida ao social-democrata Friedrich Ebert. Tudo isso podia ser interpretado como se o socialista estivesse beneficiando com a derrota. Bom, vem a questão de Versalhes. Bom, o Tratado de Paz de Versalhes é um monumento à miopia e um atestado de falta de sabedoria dos aliados, hein? Em todos os lugares eram plantadas sementes para novos conflitos. A monarquia do Habsburgo foi desintegrada, mas as fronteiras entre os estados sucessores foram traçadas de forma que criasse inúmeras minorias. A Alemanha foi amputada, sofreu a humilhação de ser considerada culpada pela guerra e foi sobrecarregada com o pagamento de indenizações e levar o país ao desespero, atiçar o ódio aos vencedores e, ao mesmo tempo, arruinar a economia mundial. Por quê? A Áustria foi proibida de se anexar à Alemanha. Na Tchecoslováquia, na Polônia, uma grande minoria alemã ficou à mercê de governos hostis. E a soberania alemã foi restringida por meio de controles, encargos, restrições armamentistas, militares, bem como pelo estabelecimento de zonas proibidas. Mas o fato determinante foi que os perturbados aliados conseguiram, com essas imposições, que os alemães identificassem a jovem república com a derrota e o império com os tempos áureos.
Então, eles começaram a lembrar bem do Império e não da República. A maioria encarou o Tratado de Paz, lá em Versalhes, né, forçado com uma humilhação e passou a chamá-lo de o Ditado de Versalhes. Aqueles que o haviam assinado foram taxados de traidores e alguns foram assassinados. Nenhum político poderia ter a coragem de não defender a revisão do Tratado de Versalhes. Foi ele um dos mais importantes motivos para a burguesia não se identificar com a nova democracia e ao lado da crise econômica mundial. Foi a causa principal da escalada do nacionalsocialismo, que foi o Hitler, lá na frente, né? Então, falando sobre o Hitler um pouquinho, a gente pode dizer o seguinte: ninguém, mas ninguém mesmo, jamais conseguiu explicar a contradição entre o fato de Hitler ter sido uma mente tão estéril e, ao mesmo tempo, ter conseguido realizar ações tão monstruosas. Ele era o que unia a multidão, reforçando por meio de suas encenações o sentimento de coletividade dela. Aliás, era um mestre da encenação, incapaz de fazer um trabalho, porque ele estudava, todo aquele gesto, ele fazia assim, aquela cara, fazia tudo, era estudadinho, de fazer um trabalho regular. Antes da guerra, ele não fazia trabalho, né? Isso, não tinha trabalho regular nenhum. Então, incapaz de fazer um trabalho regular, antes da guerra, dedicou seus dias em Viena e Munique aos sonhos de futuras grandezas, imagens essas que ia buscar nas óperas de Wagner. Por isso que muita gente diz que o Wagner era um nazista. Quando em seu papel de informante da polícia de Munique, do pós-guerra, deparou com um bando de fantoches que depois iria transformar na célula embrionária do Partido Nazista, descobriu seu talento para entorpecer as massas por meio de sua retórica. Com isso, tinha encontrado seu métier. Quem fez algo parecido com esse... Brizola. Hein? Brizola encantava as massas com a Lula, retórica dele. Lula também. Brizola era bravo. Finalmente podia encenar suas fantasias de grandeza. Alguns estudiosos de Hitler acham que só naquele momento é que ele descobriu o seu antissemitismo. Talvez seus adereços ideológicos, social-darwinismo, a loucura racista, a teoria do espaço vital, o antibolchevismo, o antissemitismo, só lhe foram importantes na medida em que eram úteis à sua encenação. E assim torna-se evidente que ele não era exatamente uma pessoa, mas antes uma pérfida encarnação de um sentimento coletivo. Teve a ideia genial de enfiar numa farda, olha só, os desclassificados e desempregados. O que o petismo fez? Pegava aquele pessoal tal, dava um sanduíche de mortandela, botava... E teve gente aí que eu andei botando as coisas aí. Tem um cara lá, estava em greve, mas aí o Gabriel Monteiro perguntou: mas você trabalha? Não, ele não trabalha. Você está em greve o quê? De fome? Aí começou a esculhambar com ele, entendeu? Então é assim, quer dizer, você pega uns desclassificados, uns desempregados, não sei o quê, e começa a dar R$ 50 para ele, não sei o quê, bota ele no ônibus, não tem nada que fazer. Aí iam para aquelas coisas. É isso que o MST, outra coisa, o pessoal não tem nada que fazer, fica fazendo essas aventuras, né? Quer dizer, mas isso está imitando o que o Hitler fazia, né? Desse modo, alcançou vários objetivos ao mesmo tempo. Os fardados recuperaram certa autoestima. Uma coisa é você não ser o Zé Ninguém, o Zé Ruela. Agora não, você pertence ao MST, você pertence ao Partido dos Trabalhadores. Olha só que merda, né? Mas não vamos pensar nisso não, né? Hitler evocou sua famosa vivência na linha de frente, lembra? Que ele fazia parte da guerra, na Primeira Guerra Mundial, e sua imaginação fez com que a derrota nunca tivesse acontecido. Sugeriu aos burgueses a ordem de um exército em contraposição ao caos.
que temiam viesse da esquerda. Desse modo, ele mesmo pôde apresentar-se como o poder que garantiria a ordem, no caso de alianças futuras. A estrutura de comando de um exército que ele tentava reproduzir justificava a sua autoprojeção como um líder que exigia obediência absoluta. E sempre que fosse necessário conseguir recrutar entre os fardados tropas para semear o terror nas ruas e garantir a segurança nos comícios. Quem não lembra que o Lula estava ameaçando com o exército de Stelde, acho que é isso, aquele do MST. Conseguiu recrutar entre fardados tropas para semear o terror nas ruas e garantir a segurança nos comícios, intimidando os demais, mas, sobretudo, o panorama composto pelas filas dos soldados fardados constituía o cenário em que se encenava suas apresentações teatrais, com inebridantes áreas de retórica. Hitler superava a contradição existente entre a grandeza nacional e seu duplo fracasso pessoal e nacional, recorrendo a quê? A simulação teatral. Sempre havia alterado a realidade por meio de seus sonhos, mas depois passou a simulá-lo por meio de rituais e encenações, né? Cenários e sortilégios. A teatralidade forneceu um contexto à sua retórica insensata e tornou-se plausível. Ele encenava os anseios dos alemães e resolvia suas contradições. Seu exército não tinha sido derrotado. Nenhum inimigo externo podia derrotá-lo. Só um traidor poderia levá-lo à queda. Alguém que combatesse com outras armas de forma secreta e escondida, um parasita irresponsável pela desagregação. Quem seria isso? O eterno judeu. Naquele momento, os alemães tinham um inimigo, a quem preferiram atribuir a sua derrota em vez de culpar franceses ou ingleses. O racismo serviu para que antes os judeus, os alemães, se sentissem parte de uma irmandade unida pelo parentesco de sangue. O antissemitismo fornecia-lhe negativo para a autoencenação da comunidade fardada, porque o eterno judeu podia ser considerado o arquétipo daquele que não se entregava e era imune à magia da comunhão. Era o genuíno tradutor que, ao mesmo tempo, sempre se encontrava nos dois lados da fronteira do grupo, tanto no alemão quanto no estrangeiro. E, claro, não tinha a pátria, daqui a pouco tem gente que está aqui, tem gente para outro lugar, né? Tanto adaptado quanto ortodoxo, tanto dentro quanto fora, e no interior da nação, funcionando ao mesmo tempo como parasita e sabotador a serviço das potências estrangeiras. Se o ódio de Hitler em relação aos judeus surgiu apenas depois do início de sua carreira de demagogo, era porque ele sabia que os judeus eram imunes às suas encenações, não se deixava levar. Porque, inclusive, é o seguinte, os judeus tinham tinha uma visão, já pela Bíblia e tudo, que era povo eleito, não sei o quê, então ele não conseguia entender o outro, né? Claro. Seu antissemitismo era o rancor contra o espectador que não aplaudia. O ódio do xamã por aqueles que não se deixavam impressionar pelas suas contorções. Sobre a Rússia soviética, a gente pode dizer o seguinte. Na Rússia, o Partido Comunista consolida seu domínio por meio do terror. E sob a liderança de Trotsky, constrói um exército vermelho que, em 1922, vence a guerra civil contra os brancos, chamado brancos, entre aspas. Depois da vitória, foi fundada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O novo Estado consiste em uma pirâmide de sovietes, desde o nível distrital, passando pelo regional até o estatal. Cada soviete é composto por delegados dos sovietes imediatamente inferiores. Os candidatos, porém, são sugeridos pelo partido e eleitos publicamente. Portanto, o verdadeiro poder está na mão do partido, que, na qualidade de casta sacerdotal, detém o monopólio da interpretação dos textos sagrados do marxismo-leninismo. O partido é governado de cima para baixo e de forma ditatorial.
Seus órgãos dirigentes mais importantes são os Politburo e seu respectivo Comitê de Salvação Nacional, o Comitê Central. Se, por um lado, na Revolução Francesa havia um paralelismo entre a Convenção e o Clube dos Jacobinos, na Revolução Russa havia bipartição entre soviete e partido. A diferença é que na França as decisões eram tomadas na Convenção. Os debates realizados nos clubes políticos, enquanto na Rússia soviética as decisões são tomadas no partido. E nos sovietes é voltado àquilo que o partido decidiu. Além disso, naturalmente, existiam diversos clubes políticos na França, ao passo que na Rússia havia apenas um único partido. É como se a Igreja tivesse submetido o Estado. Quer dizer, em 1927, Trotsky foi expulso do partido como herege. Isso também fez vencer o programa de Stalin. Ele venceu o programa que era chamado Construção de um Socialismo num só país. Esse era o Stalin. Que era baseado, o conceito de Trotsky era outro, era a exportação da revolução aos países capitalistas. Trotsky quer exportar e o Stalin quer fazer apenas no único país. Depois da vitória, Stalin iniciou a construção de uma das tiranias mais sangrentas que mergulhou o mundo no maior horror já vivenciado desde os tempos de Tamerlão. Aí vem Mussolini, que foi outra figura também, foi anterior até do que Hitler. Hein? Hitler se baseou em Mussolini, isso aqui é verdade. O ex-professor Benito Mussolini começou sua carreira como jornalista, defendendo o Partido Socialista. Influenciado por teorias sindicalistas sobre a violência espontânea, fundou uma tropa de combate, para atuar na luta dos proprietários de fábricas contra os trabalhadores grevistas. Veja bem, é outra visão. É uma visão de força, né? Mas não é uma força vindo por baixo, não, por cima. Onde quer que houvesse grevistas ou camponeses ocupando terras alheias, entravam em cena as tropas de combate de Mussolini, trajando camisas pretas, negras. Né? É mais ou menos se houvesse aqui uma ocupação do MST em determinadas terras, eles iam lá e massacravam. É outra visão. Né? Assim, o fascismo cresceu como parasita do socialismo. Ao mesmo tempo, Mussolini, chamado de Duce, líder dos fascistas, enobrecia a demonstração de violência com uma retórica nacionalista. Num país abalado por greves, combates de rua e terrorismo, os burgueses viam no Duce o único que poderia restaurar a ordem pública. Nesse clima, Mussolini preparou em Roma uma parada militar das tropas de combate e o assustado rei Vittorio Emanuele nomeou ele, o Duce, o primeiro-ministro no dia 30 de outubro de 1922. Então, Mussolini formou um governo de coalizão entre fascistas e burgueses e criou a milícia fascista, não subordinada ao rei, mas a ele próprio. Aboliu a liberdade de imprensa, montou um conselho fascista, aterrorizou os adversários, ordenou que nas eleições o maior partido obtivesse 3/4 dos assentos do parlamento e conquistou a opinião pública por meio de programas estatais de criação de emprego e restabelecimento da ordem pública. Até mesmo os trens deveriam circular pontualmente, o que representava o ápice da eficiência. Em seguida, expulsou os não fascistas do governo e enquadrou todo o funcionalismo e as associações profissionais na sua linha ideológica. As eleições de 1929 revelaram um resultado jamais visto de 100% de votos para o Duce. Nem mesmo os socialistas alcançaram um dia um resultado assim.
o movimento de Mussolini, que tornou-se um modelo para Hitler. Já no ano de 1923, o Führer, quer dizer, o Hitler, né, tentou imitar Mussolini com a sua marcha por Roma, marchando também até Munique. A polícia da Baviera abriu fogo contra os participantes e Hitler foi condenado, naquela ocasião, a 1 ano de prisão. Mas isso lhe possibilitou, num culto aos mortos, associado aos mártires do movimento, às vítimas da Primeira Guerra Mundial, conseguindo, desse modo, imiscuir-se sorrateiramente no luto dos alemães por seus filhos mortos na guerra, né? Aí tem uma cenazinha que vale a pena só pegar um pedacinho, que seria que Hitler, anteportas, que vai da Sexta-feira Negra de 1929 até 30 de janeiro de 1933. Uns 4 anos, 3 anos por aí. O mês de outubro de 1929 marca o divisor de águas entre o pós-guerra e o pré-guerra, o antes da guerra. É neste mês que ocorre, na famosa Sexta-feira Negra, o crash da Bolsa de Nova York. E inicia-se a grande crise econômica mundial. A causa foi a combinação da superprodução nos Estados Unidos e os prejuízos econômicos decorrentes das exigências de indenizações, lembra, feita à Alemanha, por causa da Primeira Guerra Mundial. Foi derrotado. Para esta última Alemanha, isso representou a falência de muitas empresas e a multiplicação dos desempregados, cujo número chegou a 6 milhões. Hein? Essa catástrofe parece ter dado razão ao apocalíptico Hitler. Os partidos democráticos fracassaram. A falta de transparência da situação financeira atraiu os olhares para os supostos especialistas em dinheiro. Quem eram? Os judeus. Entendeu? A gente passa aqui bastante coisa. Vamos ver só um pedaço também sobre Hitler e a autocastração voluntária de Reichstag. Como chanceler, Hitler começou a montar uma coalizão com Hugenberg, o chefe do Partido Popular Nacional Alemão. Em seu governo havia apenas 3 ministros nazistas, hein? Mas eles ocupavam posições chaves para a campanha eleitoral seguinte. Era o Göring, era ministro sem pasta, portanto disponível para tudo. Frick tornou-se ministro do interior, portanto controlava a polícia. E o Goebbels tornou-se ministro da propaganda. Lembra dele? Bom, imediatamente os nazistas eles declararam que houve um incêndio. Lembra que assim como Nero incendiou Roma, botou a culpa nos cristãos? A mesma coisa aconteceu aqui, o que é o que diz. Imediatamente os nazistas declararam que o incêndio teria sido sinal para o início de um levante comunista. E no dia 28 de fevereiro, baseando-se no parágrafo 48 da Constituição de Weimar, Hitler decretou o estado de emergência para a proteção do país e do povo, suspendendo os direitos fundamentais. Esse decreto permaneceu em vigor até 1945. Hein? Depois interditou o Partido Comunista, prendeu seus funcionários e reprimiu a sua imprensa. Esse troço tudo é confuso demais, né? Muito confuso. Por exemplo, se fizesse isso agora com o Jornal do Globo, esse negócio todo da Rede Globo aí, não sei como pensar, né? Desde que Nero incendiou Roma e culpou os cristãos, só para persegui-los não houve nenhum incêndio tão explorado politicamente quanto esse. As eleições levaram ao parlamento 288 nazistas e 52 nacionalistas alemães. Assim, do total de 647 assentos, uma maioria de 340 ficou para a coalizão contra os 307 assentos da oposição, divididos entre o Centro, o SPD e o KPD. Além de vários pequenos partidos burgueses, portanto, Hitler teria podido governar com uma minoria. Mas então sobrevém o último ato do suicídio parlamentar. Qual foi? Apesar de ter a maioria, Hitler exige que seja aprovada uma lei que lhe possibilite governar por 4 anos
sem o parlamento. Em outras palavras, exige a ditadura, a dissolução. Para aprovar essa lei, precisa de uma maioria de 2/3. E eis que o inacreditável acontece. Ele tem. Com isso, Hitler tornou-se o ditador por vias legais. Né? O rebanho votou em seu próprio matador e entregou-lhe no parlamento o instrumento de controle do poder. Os facões com que se poderia matá-lo. E a sua efetiva intenção de fazê-lo já havia sido explicitada anteriormente com todas as letras. Os políticos alemães cometeram suicídio por pura e simples estupidez. Deram o poder na mão dele. As gerações seguintes se perguntam: o que levou a essa inacreditável idiotice? Os motivos baseavam-se na identidade romântica dos alemães em conjunto com uma submissão cega à autoridade do Estado. Essa mistura era fruto de uma longa prática em 2 disciplinas especiais, não olímpicas, que são obedecer à realidade e substituí-la por um fantástico mundo fictício. Hitler lhe deu as 2 coisas, militarismo e fantasmagorias nacionalistas. Bendito o povo que encerra em seu coração homens e mulheres que conseguem pensar com independência, que não se deixam tutelar e que só aceitam aquilo que estão convencidos de ser certo. Aí vem o domínio nazista, que é uma coisa também bem conhecida, os êxitos que existem, né? A questão da política racial, o Stalin, que foi outra figura, Guerra Civil Espanhola também, né? A Segunda Guerra Mundial, muita coisa estou passando assim, porque isso já... Guerra Civil Espanhola foi que ano? Foi um pouco, acho que foi 1937, se não me engano. Essa Guerra Civil Espanhola foi aquela que aconteceu, retratou naquele tempo entre costuras? Isso deve ter sido. Eu acho que foi. Nossa, a República Espanhola... confusão. A República Espanhola, assim como a República de Weimar, surgiu a partir da desintegração, quer dizer, a queda da monarquia. Da mesma forma que na República de Weimar era ameaçada pelo conflito entre os partidos burgueses e dos trabalhadores. E como na Alemanha, a crise social era agravada pela crise econômica mundial. Num caos de greves, combate de rua e excessos anticlericais de Frente Popular de Esquerda, as tropas do general Franco, que era fascista, revoltaram-se no Marrocos em 1936. Isso mesmo. Né? Com a ajuda dos alemães e dos italianos, eles entraram na Espanha, ocuparam metade do país e marcharam por Madrid. Mas a ajuda soviética à República conseguiu deter Franco. Né? Aí vai por aí, tem muita coisa do... Né? Vem a Segunda Guerra Mundial. Bom, uma série de crimes. Né? O genocídio dos judeus, isso não tem dúvida. Aí vem aqui que eu botei que é o finalzinho, eu acho que vale a pena umas 3 inserções na questão da divisão do mundo, né? Do final de 1989 até 2000, umas coisinhas desse tipo aqui, olha só. Como é que ficou o mundo dividido depois da Segunda Guerra Mundial, de 1945 a 1989? Como é muita coisa conhecida, né? Eu vou falar assim um pouco das coisas aí. Olha aqui. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, também termina o domínio da Europa sobre o globo. 2 potências dividem o legado, que é os Estados Unidos da América e a União Soviética. Stalin foi o primeiro a empreender o expansionismo. Com a ajuda dos partidos comunistas nacionais das diversas nações, transformou-se em estados satélites. Os países do leste europeu, ocupados pelo Exército Vermelho, e a metade oriental da Alemanha, lembra? A Alemanha ficou dividida em oriental, pertenceu à União da República Socialista Soviética, e ocidental. Em 1949, para piorar a situação, 4 anos depois, a China também se tornou comunista por meio da Revolução de Mao Tse-tung.
Bom, para conter a expansão soviética, os Estados Unidos reergueram a Europa Ocidental destruída. Também não foi só a Europa, né? Lá o Japão também. Ele destruiu o Japão, mas ele foi lá e disse: eu preciso ter alguém lá na ponta lá, entendeu? E as zonas ocidentais da Alemanha com auxílio do Plano Marshall. Implementaram na Alemanha Ocidental uma reforma monetária, em 1948. Superaram o bloqueio de Berlim Ocidental com a ponte aérea, em 1958, e fundaram o quê? A OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Finalmente, Berlim, a Europa e o mundo foram divididas pela cortina de ferro. A União Soviética também construiu uma bomba atômica e o mundo ficou estarrecido com o equilíbrio do terror. Começava a era da Guerra Fria, na Coreia dividida também. Até hoje você vê que tem a Coreia do Norte, que é anti-americano e tal, e faz aquelas bombas todas. Na Coreia do Norte dividida, os Estados Unidos empreenderam uma guerra quente, quando o regime comunista do Norte iniciou uma invasão na Coreia do Sul, isso foi em 1950. Raramente um vencedor, motivado pelas novas frentes que se estabeleciam, comportou-se com tanta generosidade com os inimigos do passado, quanto os Estados Unidos com a Alemanha e o Japão. Assim, conseguiu torná-los seus aliados e construir neles democracias estáveis. Isso é assim mais umas coisinhas que eu diria é o seguinte: ao mesmo tempo, a Alemanha Ocidental tornou-se o ponto de cristalização da unificação europeia. Para colocar o paciente alemão sob supervisão psiquiátrica, o primeiro chanceler e filiado, que foi o Adenauer, promoveu contra a oposição a integração da República Federal no Ocidente. Conseguiu a parceria dos franceses que, com a derrota contra Hitler, compreenderam com mais clareza do que os ingleses a perda do próprio poder e assim pretendiam compensá-la com o quê? Com a unificação europeia. Vê que até hoje a Inglaterra não consegue pensar nisso. Saíram até do Brecht, né? Desse modo, a Comunidade Econômica Europeia foi fundada inicialmente sem os britânicos. Depois eles entraram, agora saíram também. E abrangia quase todo o mesmo território governado no passado por Carlos Magno, que é Benelux, Itália, França e Alemanha Ocidental. Com a integração ocidental, a democracia estável, a unificação europeia, a americanização da cultura, assim como o descrédito, desvalorização da própria tradição nacionalista, a Alemanha Ocidental passou por uma profunda metamorfose, alterou seu caráter social, ocidentalizou-se em seu estilo de vida, seus hábitos, suas posturas. Né? Enquanto a Alemanha transformava-se gradualmente, as potências da Europa Ocidental liquidavam seus impérios coloniais dos anos 60. Isso foi bom negócio. Né? Por exemplo, em 1947, a Índia tornou-se independente. E com muito sofrimento, porque se tornou independente de quem? Da Inglaterra. Né? E com muito sofrimento dividiu-se um Estado muçulmano, que é o Paquistão, e o outro hinduísta, que é a Índia. Você vê que o Paquistão tem bomba, a Índia teve que fazer. E a França continuava a promover guerras coloniais totalmente insensatas contra os movimentos de libertação da Indochina e da Argélia. Mas a Inglaterra conseguiu, no geral, até bastante bem, organizar a libertação de suas inúmeras colônias de forma civilizada. Nos outros lugares, novos países foram imediatamente ameaçados por guerras civis realizadas como guerra entre os representantes das superpotências, cada uma protegia o próprio lado, e desse modo ficava se prolongando a guerra. Né? Bom, como a própria União Soviética, o chamado Bloco Soviético, alternava-se entre épocas geladas e épocas de degelo, cada degelo provocava uma revolta nos estados satélites. Por exemplo, na Alemanha Oriental, em 1953, na Hungria, em 1956, na Tchecoslováquia, em 1968,
Na Polônia, a Polônia foi um dos mais fortes, mais, eu acho que visíveis para a gente aqui, né, com o movimento dos sindicatos chamado Solidariedade. Né? Esqueci o nome dele, do cara que era o... Qual é o nome do cara? Valesa. Valesa, né? Eu não sei falar isso. Também não. A partir de 1979. E a União Soviética sempre reagia com a repressão do movimento, e uma nova época gelada, até que com o secretário Gorbachev, o degelo atingiu a própria União Soviética, então é enorme, que foi o Grasnost e... Grasnost e a outra que era mais importante, esqueci. Derreteu com o gelo ao sol. Mantiveram as coisas apenas pelo frio, isso é pelo terror. Exatamente 200 anos perestroika. Exatamente 200 anos depois da Revolução Francesa, a era das ideologias chegava ao fim. E assim, com este livro aqui, na cultura geral, nós demos uma ideia dos séculos, né? Uma ideia dos séculos. E no ano que vem, a gente vai começar a abrir logo com a literatura europeia. Tá? Porque a gente já tem uma ideia tudo sobre a Europa, a gente vai falar sobre a literatura europeia. Né? Quer dizer, aí tem muitas coisas nesse livro, né? Nesse livro. Nós vamos ver as grandes obras também. Olha só, Divina Comédia, o Boccaccio, Dom Quixote. Olha quanto, William Shakespeare. Tem um monte de gente aqui importante. As Viagens de Gulliver. É um monte. Fausto, a tragédia, né? O Vermelho Negro é um livro que eu recomendo que a gente vai botar na literatura. Na memórias literárias. Às vezes o pessoal não conhece, mas são coisas boas, né? Guerra e Paz também. Os Irmãos Karamazov, está lá também. Outra coisa. Guerra e Paz também foi. Bom, tem Ulisses, O Tempo Sem Qualidade, vamos falar sobre teatro. Vamos depois falar sobre a história da arte em geral, da música em particular. Tudo isso assim. Eu vou falar em geral, mas vocês vejam que eu vou ter minha memória cultural, musical, cinematográfica, né, de várias coisas. Então, aqui eu estou dando um apanhado geral. Né? Entendendo que a gente vai ter os grandes filósofos, ideologia, teorias e visões do mundo científicas. Né? Então, vai ter René Descartes, Thomas Hobbes, John Locke, o Leibniz, o Rousseau, Kant, o Hegel, Karl Marx, Schopenhauer. Olha quanta gente que a gente vai ver. O Nietzsche, né? O Heidegger. Depois, aí tem muita coisa. Pode ir para psicanálise, fascismo, não sei o quê. Quer dizer, com isso a gente ainda vai gastar um certo tempo. Aí, quando a gente acabar esse livro, aí lembra bem, isso aqui é o lado da iniciação, a formação de Mamerito. Nós já vimos sobre Deus, já vimos sobre o mundo, já vimos sobre o homem, já vimos sobre o Messias, já vimos sobre religião e agora estamos vendo sobre cultura. Tá certo? Lembra que nós pegamos aquele livro do judeu para falar sobre o homem. O de Deus, então, foi belíssimo. Foi um livro que muita gente gostou, que a gente pegou aí e tal. Depois que acabar isso, é como se nós tivéssemos acabado toda a linha da fundamentação. Aí nós vamos começar a entrar na linha da salvação. Aí nós vamos falar sobre o Jorei, sobre a agricultura, sobre o belo, sobre a política, a economia e a ideologia. Lá vai outro tempo, não sei qual vai ser. Finalmente, depois a gente entra na missão, que vamos falar sobre saúde, prosperidade e paz, felicidade, cidade e paraíso. Certo? Bom, feito isso, nós estamos nessa linha da iniciação, né, da formação de Mamerito. Nós vamos dar continuidade àquele curso Bíblia do século XXI. Nós já fizemos uma introdução, depois fizemos Deus. Né? Depois a gente vai começar a falar sobre o mundo, sobre o homem, vai por aí fora. Também vai demorar um pouco.
E depois a gente vai falar também sobre memória musical, lembra? Vou tentar me esforçar se a gente dá em 6 aulas falando sobre a música dos AR antigas e AR novas, de 1880 a 1453. Pretendo falar sobre a música renascentista, de 1453 a 1600. Música barroca, clássica, romântica, nova, por aí. Aí ainda vou falar sobre o estudo cronológico da vida e ensinamentos do Messias. Ainda estão faltando, eu parei em 1946, vamos fazer 47 em diante, até 54. E aí vamos falar memória literária, literatura, né? Que a gente parou na Idade Antiga, falando sobre os 12 livros. Ontem a gente acabou, o último foi sobre a Cidade de Deus. Muito bom a questão de Agostinho, Santo Agostinho. Então nós vamos dar uma começada pela Idade Média, e lá vai livros, depois Idade Moderna, Contemporânea, e lá vai livros. Depois é a memória cinematográfica. Aí nós temos aqueles 800 e poucos livros, nós já escolhemos tudo sobre a questão. A gente fez assim uma escolha de mais ou menos 6, né? A gente escolheu mais alguns ali, mas foi basicamente 6, que era um livro sobre Deus, um livro sobre o mundo, um livro sobre Roma, um livro sobre o Messias, um livro sobre a religião, um livro sobre cultura. Nesse ano que vem, nós não vamos fazer isso, nós vamos fazer sobre a salvação. Então, nós vamos começar com Jorei, agricultura, o Belo, política, economia e ideologia. Né? Um filme de cada um. Aí depois a gente vai falar sobre a missão. Então, vamos falar sobre também 6. Quais são? Falar sobre saúde, prosperidade, paz, felicidade, cidade e paraíso. Depois, o que a gente faz? Como é uma multidão, você vê que até aí, se a gente fosse olhar, a gente só passou 18 filmes. Botamos mais uns 2 ali, uns 20 filmes. Para 800, aí tem que voltar de novo a fundamentação, escolhe cada umzinho, tal. Aí quando chegar lá no ano, aí em vez de 20 vai ter, vamos dizer, uns 40. Aí quantos anos você acha que a gente vai gastar para fazer isso? Nessa altura, os outros talvez não, com certeza os outros vão ser paralisados. Então, provavelmente, a gente vai acabar ou paralisando de fazer esses filmes, ou então a gente dá continuidade de uma forma independente. Né? Bom, agora o que tem que se falar mesmo é o seguinte. Para vocês aí que estão me escutando, eu acho que não tem nenhuma pergunta. Deixa eu falar para vocês. Silvério Faria, Noélia Coutinho, Tomohiro, Naísa Guimarães, Zé Carlos Negro, Zuleika Escrignoli, Fernando Coelho, Maria Marta Rodrigues, Marcone Almeida, Valdemir Cordeiro, Luz Divina, Tiago Kim, que mais? Tem um monte de gente. Nilma, Jussara, Masayoshi, João Carlos, Ana Luísa e tal. Olha só, eu quero avisar a vocês o seguinte. Alguns nomes que foi citado aqui são pessoas que já estão inscritas na Voz Messiânica. Tem pessoas que não estão inscritas na Voz Messiânica. Pessoas, a gente resolveu tomar essa atitude de começar a coisa a fazer dentro da Voz Messiânica, que até apelido de brincadeira aí, chamando que é a Arca do João, não é a Arca de Noé, não, é a Arca do João Carlos. Né? Ele fez esse site para quê? Porque assim, é uma... Não sei como é que são vocês, mas eu sou o seguinte, eu sou um cara organizado, eu quero atingir metas, objetivos, entendeu? Então eu não posso ficar vivendo no caos. E o Facebook é um caos. É um caos. Eles foram construídos com outra intenção do que a nossa. A gente pode tentar fazer, mas não foi isso. Né? Se você vê o início dele, todo o que era dentro daquela universidade, aí começando a falar sobre o que é marcar negócio de atividades, aí negócio de namoro, fofocas, entendeu? Se ficou um pouco diferente, porque aumentou muito a expansão, ficou um pouco diferente, mas aí vira o quê? Vira selfie, tal de selfie, vira aquelas boboca toda, quer dizer, um ambiente de boboca, de gente boba, né? Mas tudo bem, podia a gente estar fazendo um trabalho separado.
Mas eles tumultuam porque a gente já não sabe mais quando a gente envia alguma coisa para fora, a gente não sabe. Dizem aí que é 25 pessoas que é atingido, assim como esse WhatsApp, parece que só pode fazer de 5 em 5, sei lá como é que é. Quer dizer, então a gente fica. Para você ter uma ideia, onde eu estava fazendo, né, sobre Santo Agostinho, e eu só estava vendo o João Carlos aqui. Daqui a pouco, lá para o final, entrou um cidadão aí, que eu acho que nem conheço o nome dele direito, entendeu? Aí ele falou, só 2 pessoas que estão assistindo. Quando chega de manhã, eu tenho 500 e pouco de visualizações. Pô, cara, assim não dá. Como é que eu vou saber o que é um, o que é outro, quem são as pessoas? Então é baseado nisso. A gente não pode fazer um trabalho sério. Então essa Arca de Noé é para a gente fazer um trabalho sério, conhecer as pessoas, né? É tentar fazer um contato entre os afins, não é qualquer um. Aí tu pega um pilantra, entra aqui, daqui a pouco ele esquece, não entra nunca mais, quer dizer, aí você não está fazendo um trabalho sério com nada, entendeu? Então, por isso, eu não sei nem qual é a palavra que eu uso. Se eu falar assim, eu peço, nem vou pedir. Eu vou dizer o seguinte, olha, olha a condicional, se vocês que estão aí, esses que estão aqui, ó, não posso falar para outros também, eu estou falando, se não for esses aqui, também pode ser os outros que entraram daqui a pouco, ó. Isso aqui, essa visualização, isso não quer dizer que isso aí vai aumentando, porque daqui a pouco um outro entra às 11 horas da noite, outro às 11 horas da manhã, aí vai somando, daqui a pouco o número de visualizações é maior. Mas, pô, já nem sei mais quem são essas pessoas, entendeu? Então, a minha coisa é o seguinte, se vocês que estão assistindo agora, que vão assistir depois, se vocês gostam desse trabalho, dessa questão, dessa afinidade, ter afinidade com isso, que a gente tenta ter uma afinidade com a obra de Meixo Sama. Então, se vocês têm realmente uma sintonia, uma harmonia com os ensinamentos do Meixo Sama, não é simplesmente dizer que é messiânico, não estou interessado nisso. Porque messiânico basta você ficar indo aos cultos mensais, indo aos cultos sei o quê, basta fazer um negócio desse, entendeu? Então a questão não é essa mais, a questão é que você entende que Meixo Sama queria realmente fazer uma nova cultura para chegar a construir uma cidade no messiânico. Então, se realmente vocês têm essa vontade, essa ambição de fazer isso, né? Então, entre nisso. Claro, se você não tem, não entra, tá certo? Então, agora, estou botando aí como é que são as formas para fazer, para entrar. Então, tem afinidade? Entra. Não tem? Sai fora. Tá certo? Então, a partir de domingo, acabou. Vai ser dentro da voz messiânica. Você sabe por que estou fazendo isso? Para a gente fazer uma obra séria para Meixo Sama. Tá bom? Então, hoje a gente encerra. Vocês entram amanhã. Domingo já tem uma coisa que eu vou fazer. O que é? Já filmei para isso, que é começar a obra do Platão, falando sobre a República, falando do primeiro livro dele. Tá bom? Obrigado, espero que quem estiver de acordo entre. Tá? Obrigado a todos, boa noite.